Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Paracatu Rural. Vamos agora falar sobre vacinação de galinhas e pintinhos. É isso mesmo. Você, amigo produtor, ouvinte de todas as manhãs do Paracatu Rural, sabe que é necessário vacinar sua galinha, né? Pois é. Se você possui galinhas, sejam elas centenas ou só 3 galinhas ali no quintal, você precisa vaciná-las para poder mantê-las saudáveis. Há várias formas de fazer isso. Embora algumas sejam mais efetivas para produções em larga escala, como o método de pulverização costal, né? Enquanto outras são melhores para vacinar uma galinha de cada vez, com o método de injeção subcutânea. Se nunca vacinou sua galinha antes, você deve consultar um veterinário, sempre, com quem possa então discutir a melhor forma, o melhor método para poder realizar a vacinação. Você deve então dar a primeira vacinação às galinhas no tempo correto. Diferentes vacinas geralmente precisam ser dadas em tempos diferentes da vida da galinha. A maioria das vacinas são dadas logo após o pintinho nascer. Tem algumas aqui, com um dia de vida você já tem que vacinar. Sempre você deve falar com o veterinário, tá bom? Antes de você fazer isso, se você nunca imaginou, nunca vacinou a galinha, conversa com o veterinário. Bom, vou te apresentar aqui uma espécie de guia geral, tá bom? Da maioria das vacinas comuns e quando elas devem ser dadas. É uma coisa mais geral, tá? Para E. coli, é dada com um dia de vida essa vacina, tá bom? A vacina contra a doença de Marek é dada de 1 dia até 3 semanas de idade. A bursite infecciosa aviária, ou doença Gumboro, é dada entre 10 e 28 dias de idade. A bronquite infecciosa, dada entre 16 e 20 semanas de idade, também na mesma época deve ser dada para a doença de Newcastle, e ainda a adenovírus, tá bom? De 16 a 20 semanas de idade. Para salmonelose, é dada do dia do nascimento até 16 semanas de idade. A vacina contra a coccidiose ou coccidiose é dada do dia do nascimento até 9 dias de vida. E já a vacina contra laringotraqueite infecciosa a partir de 4 semanas. Esse assunto é tema de uma pergunta de um ouvinte inscrito no canal do Paracatu Rural no YouTube, lá da cidade de Salvador, na Bahia. O Virgílio, ele quer saber como e quando devem ser feitas as vacinas nos pintinhos e galinhas. E para responder esse questionamento, a gente tem aqui o nosso parceiro do Paracatu Rural, Fabrício Andrade, agrônomo, engenheiro agrônomo, e ele é especialista em criação de galinha e explica um pouquinho para o Virgílio e para você ouvinte o que deve fazer. Respondendo à pergunta do ouvinte aí do estado da Bahia, quando ele se refere a uma criação, uma pequena criação de aves, ele tem lá umas 10 galinhas que seja no seu galinheiro e ele quer saber como que faz a vacinação dessas galinhas. Nós recomendamos que ele procure os sites da Embrapa ou de um outro órgão de pesquisa do seu estado e que ele faça contato com os profissionais, com esse órgão, e ele vai conseguir lá um cronograma de vacinação para o seu estado. Então, existe um cronograma de vacinação onde nós temos, primeiro dia, vacina tal, 7 dias vacina tal, 25 dias outro tipo de vacina e aí por diante. Então hoje nós temos algumas doenças que acometem mais as nossas aves domésticas, nós estamos falando de criação de galinhas, como a Newcastle e outras doenças que são muito agressivas. A coriza também nós podemos citar como uma doença muito contagiosa e muito recorrente em nossos quintais. Então nós recomendamos que seja melhor ele fazer esse contato com a Embrapa e com outros órgãos de pesquisa, que lá ele vai achar esse cronograma de vacinação, onde ele vai seguir corretamente a vacinação dessas galinhas, tá bom? Pois é, como bem o Fabrício falou, obrigado Fabrício, cada estado segue um cronograma, tá?
Vamos repassar algumas dicas básicas para você. Você não deve dar vacinas às galinhas que estão colocando ovos. O risco de o vírus, através do ovídio, passar para dentro do ovo e depois ir para lugares onde podem causar um risco de infecção a outras aves é alto demais quando você vacina galinhas enquanto elas estão colocando ovos, tá bom? A maioria dos produtores de vacina recomendam dar essas vacinas às aves adultas pelo menos 4 semanas antes das galinhas começarem a colocar ovos. Isso assegura que o animal infectado não irá espalhar ainda mais o vírus e, portanto, não haverá um risco de transmissão indireta através do ovo para aves em partes diferentes. Cuidado com quais vacinas precisam ser dadas anualmente. Algumas vacinas precisam de um reforço anual para se certificar de que elas ainda estão efetivamente protegendo contra o vírus para o qual foram feitas para combater. Outras vacinas só precisam ser dadas uma vez e fornecerão proteção pela vida inteira da sua ave. Vacinas que precisam de um reforço anual são bronquite infecciosa, doença de Newcastle disease, a adenovírus ou síndrome da queda de postura e salmonela. Já as vacinas que não precisam de reforços são para doença de Marek, bursite infecciosa aviária, coccidiose ou coccidiose, laringotraqueite infecciosa, tá? Confira a saúde do seu animal, das suas galinhas, antes de vaciná-la. Você não vai querer vacinar uma ave doente, já que o vírus pode ser forte demais e matá-la. A melhor forma de você fazer a sua vacina, de aplicar a vacina ou não, é pedindo a opinião, a avaliação de um veterinário, para poder então dar aquela olhadinha na galinha para ter certeza que ela está saudável. Confira e grave as informações da vacinação. É muito importante que você confira para poder ter certeza de que tem a vacina correta, a dosagem correta e entender a melhor forma de dar essa vacina à sua galinha. Você deve conferir novamente se todas as vacinas, todas as informações estão corretas. Anotar tudinho, incluindo o nome da vacina, nome do lote, da fabricante daquele lote, da data de fabricação, da validade da vacina e qual galinha está recebendo a vacina que você está aplicando. Tá? Faz ali no caderninho tudo direitinho. Confira novamente se a vacina está armazenada corretamente. Se a vacina ela tiver que ser armazenada a uma temperatura específica ou em um lugar específico, é importante verificar se o armazenamento não está comprometido de alguma forma, tá? Porque pode perder a validade dessa vacina, ela pode não ter efeito nenhum na sua ave. Se você perceber alguma rachadura ou se a temperatura não estiver no nível correto, você terá que cancelar aquela vacinação e encomendar um outro lote de vacina com o seu veterinário, tá bom? Tenha um assistente, vai segurar a galinha para você na hora de aplicar a vacina. É mais fácil dar uma injeção, por exemplo, se tiver as suas mãos livres, então peça ajuda. A forma que você vai segurar a galinha vai depender de onde será injetada a vacina. Por exemplo, se a vacina for no pescoço, você deve pedir ao ajudante para segurar a galinha para que a cabeça fique virada para você. Desta forma, o seu ajudante deve segurar as asas e pés para que certificar então que a galinha está segura. Se a vacina, por exemplo, for no ligamento inguinal, você deve pedir o seu ajudante para segurar a galinha de uma forma que ela fique de cabeça para baixo, com o peito virado para você. Ela deve parecer que está deitada de barriga para cima, sobre a mão do seu assistente. Essas são algumas dicas, mas o importante é você falar com o seu veterinário para saber qual, quantas, onde e de que forma deve aplicar a sua vacina para, é claro, ter a sua galinha botando com saúde, ter ovos para você colher, vender na feira, entregar para a pessoa que compra aí na sua porta, tá bom? Converse sempre com o veterinário, fale com o pessoal da associação que deve ter um veterinário, da cooperativa qual você faz parte. É muito fácil resolver isso.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?